Hoje é dia 22 de outubro de 2020. Glórias a Deus, aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor Deus, Altíssimo, único Deus que há, Criador dos céus, da terra, de tudo que nela há, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ontem eu recebi um comentário aqui no canal de uma irmã amada que nos acompanha há bastante tempo. E hoje eu senti no coração de falar sobre o comentário dela. Ela teve um sonho a qual ela via uma noiva que ia se casar, mas essa noiva desistiu na última hora. E a irmã, no sonho, se via falando para essa noiva: olha, não é porque você não vai se casar mais que você vai deixar a sua casa toda suja. E a própria irmã, no sonho, se via limpando a própria casa dela. Então isso fala da responsabilidade que cada um de nós temos de continuar, como diz a palavra, o que é justo, justifique-se mais. O que é santo, santifique-se mais. Né? A irmã limpando a própria casa representa isso, negando a carne, se santificando. E ela vendo essa noiva que não ia mais casar, significa a igreja, que infelizmente foi chamada ao arrependimento, ao crescimento em graça e conhecimento de Deus, né? A palavra do Senhor diz: prosseguir em conhecer a teu Deus. A gente cresce, a gente sobe a escada da fé, a gente descobre que as coisas com Deus não é como muitos por aí ensinam de qualquer jeito, não, tem que ter zelo em tudo que for fazer para a honra e glória do Senhor Deus, né? As pessoas muitas das vezes se esquecem disso, destes avisos que a palavra já nos dava, e começam a fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, né? Eu digo, por exemplo, aqui no nosso meio que se chama YouTube, né, a internet, muitas das pessoas que há anos atrás estavam compartilhando os vídeos que davam alerta da vinda do Senhor Deus, elas começaram a seguir por um caminho tortuoso, começaram a fazer de qualquer jeito, postar qualquer coisa sem discernir os espíritos, sem ter temor a Deus, sem confirmação de Deus na palavra também. Começaram a postar por postar. E nisso acabaram ficando confundidos. E passado o tempo, a gente vê que essas pessoas que outrora estavam no mesmo espírito que nós, sendo guiados na palavra e por Deus, pelo Espírito Santo, hoje elas estão cegadas de entendimento. Elas são essa noiva do sonho da irmã. Foram chamadas a se ataviar, a se preparar, mas infelizmente até tentaram seguir pelo caminho estreito e se confundiram, saíram do caminho. Eu tenho percebido isso, tentei avisar alguns, e o próprio Senhor Deus, que não faz nada sem antes avisar aos seus servos e profetas, também foi tentando avisar, foi tentando dar sonhos, palavras, usar outros irmãos para chegar até essa noiva, que infelizmente nadou e vai morrer na praia agora. O Senhor deu esse sonho para a irmã Francine só para confirmar o que eu já tenho visto no meio. Nesses últimos dias, por exemplo, o Senhor tem me dado, sabe, a oportunidade de falar com alguns desses irmãos, e todos eles, devido à cegueira espiritual que já se encontram, não deram atenção aos avisos. Acham que parte de mim. Bom, enfim, o sonho da irmã Francine continua assim. Eu dizia para ela: não é porque você não vai se casar mais que vai deixar sua casa toda suja. E eu me via limpando a minha própria casa. Depois eu me via num terminal de ônibus, onde tinha muitos ônibus parados. E eu procurava o meu ônibus para ir à minha casa e não achava. E me veio um homem e me disse: o seu ônibus que você tem que pegar se chama Falcão. Esse ônibus que você vai pegar, esse é o ônibus que você vai pegar, pois não é mais o mesmo nome. Agora ele vem com o nome de Falcão. Aí me vi procurando esse ônibus e o encontrei. Então o Espírito Santo me levou a procurar na internet, amados, qual
as características da ave falcão. E Deus fala tremendamente, sabe, com quem pode ouvi-lo. O falcão é a ave mais rápida do reino animal. O falcão peregrino. A Bíblia nos chama de peregrinos, né? Somos peregrinos em terra estranha. Então, o que o sonho da irmã está dizendo? Que há muitas pessoas que estão no meio, que acham que vão no arrebatamento, que acham que vão casar com Jesus, mas não vão. Desistiram na última hora, desviaram seus passos, não deixaram mais a lâmpada, que é a palavra, os guiar. A palavra do Senhor diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas a palavra do Senhor Deus também diz que a palavra é espada, sabe? E me vem à mente aquela palavra que diz assim, o que mata a espada morrerá. Então, profeticamente, nós podemos levar essa palavra também para o lado literal, né? Quem ceifa as vidas com violência, com armas, com guerras, disto morrerá, mas também quem ceifa as vidas, quem mata as vidas, a começar pela sua própria vida, com a palavra morrerá, porque a palavra, como diz a própria palavra do Senhor Deus, testifica contra aqueles que não fazem bom uso dela. Então eles estão matando com a palavra de Deus, claro, misturada com fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa. Eles estão cegando as pessoas com a palavra do Senhor, mas eles também serão mortos pela mesma palavra, porque a justiça de Deus vai ser feita. Por exemplo, ontem um irmão estava orando ao Senhor, meditando nisso tudo que está acontecendo, porque que muitos irmãos não conseguem perceber o caminho que seguiram, do engano, da cegueira, da falta de zelo com a obra do Senhor, o mesmo caminho que o sacerdote ali, né, seguiu. E o Senhor deu uma visão para ele, no livro de Mateus, onde fala que Nínive ressurgirá no dia, né, do juízo do homem, para testemunhar contra aqueles que estavam ali diante de Jesus e seus feitos e não o ouviram. Jonas avisou a Nínive e Nínive se arrependeu. E Jesus dizia, eis aqui o que é maior do que Nínive, e vocês não se arrependem. Então hoje nós temos a palavra, que é muito mais do que um aviso de Jonas. É muito mais complexa, é muito maior, é muito mais perfeita e, digamos assim, foi escrita também a preço de sangue, tanto dos irmãos da primeira igreja como do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as pessoas não estão valorizando a palavra. Elas não estão tendo o temor de Deus mais, perderam a sabedoria. Estão como Eli, fazendo as coisas de qualquer jeito. E a própria palavra de Deus testificará contra eles. Eu tento avisar, eu tento mostrar na Bíblia as palavras que nos alertam a fazer a obra de Deus com zelo. Ah, Rosa, então quer dizer que você nunca errou no YouTube, nunca postou o que não veio de Deus? Sim, eu errei. Mas conforme o tempo passou, eu passei a ter um entendimento que eu não poderia mais errar, que eu teria que fechar as brechas. Coloquei no privado muitas coisas que eu mesma disse e não era para ter dito, não, pelo menos naquele momento, daquela forma. Tirei vídeos que vieram do engano, né? Algumas pessoas, por exemplo, no começo do canal eu postei um vídeo de um pastor que dava data e nada se cumpriu. Comecei a pedir a Deus para não permitir que eu errasse, me mostrar aonde havia o engano, porque o engano é muito imperceptível, praticamente, sabe? Você tem que estar muito, muito, muito preparado na palavra, muito, 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 sabe, consagrado a Deus, para você perceber o engano. Porque Satanás é astuto, ele usa a própria palavra de Deus para enganar a humanidade. Foi assim no Jardim do Éden. E quando você não consegue discernir isso, quando você começa a achar que tudo vem do Senhor só porque usa a palavra de Deus, você se torna como Eva.
alguém que é uma presa fácil. E a consequência do erro, da queda de Eva, de Adão, é terrível. Até hoje a humanidade está sofrendo a consequência do pecado. Da mesma forma que no YouTube, quando você se alia aos vídeos anátemas, quando você posta esses vídeos nos seus canais, né? Em seus canais, e não percebe, você está fazendo parte do engano. Mesmo que indiretamente, você perdeu o temor a Deus. Então você está como essa noiva que ia casar, mas na última hora desistiu. E não foi só a irmã Francine que teve esse tipo de sonho. Até mesmo irmãos que outrora iam no arrebatamento receberam avisos da parte de Deus que não vão mais. Só que eles não conseguem discernir desses avisos. Por quê? Porque eles já estão embriagados pelo pecado. Perderam o temor. Perderam a noção do perigo. E mesmo a gente tentando avisar, tentando mostrar para eles que o caminho que eles seguiram não convém seguir, eles não dão a mínima porque falamos. Mas como diz a palavra, não é a nós que eles rejeitam. É o próprio Espírito Santo de Deus, é a própria palavra de Deus, é o verbo que se fez carne, é a Jesus que eles rejeitam. E ninguém que comete tamanha ousadia sairá impune. Infelizmente estará sobre eles o juízo de Deus. Não é da vontade do Senhor, não foi da vontade do Senhor que isso acontecesse. Mas nós temos escolha. Nós temos uma única escolha nessa face da terra: dar ouvido à verdade ou dar ouvido ao engano. O restante é consequência. Se você dá ouvido à verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará, você terá salvação. A verdade é também o caminho e a vida. Uma palavra mal empregada, uma palavra misturada com mentira, com engano, ela é tão danosa quanto qualquer veneno. Ela testifica contra aquele que a ouviu, a aceitou e passou adiante também. Porque como está escrito no livro de Jeremias 35, quando Deus fala para o profeta, leve a família até o templo, ofereça vinho, e o profeta oferece vinho, como homem, não como Senhor. Ele fala, beba, ele não fala, beba, o Senhor manda, assim diz o Senhor, beba. Não, ele fala, beba, como homem. E aquela família fala, não, nosso pai nos orientou a não beber, não bebemos. Ali naquela palavra está escrito que além de não beber, era a ordem de Deus para eles através do pai deles. Além de não beber, eles não podiam vender vinhas, comprar vinhas, plantar vinhas, comercializar o vinho. Ou seja, existe toda uma ramificação do engano. Muitas das vezes você não prega o engano, mas você posta o engano no seu canal. Você compactua com o engano. Eu prefiro não ver o meu canal crescendo, eu prefiro diminuir em visualizações, eu preferi, graças a Deus, graças ao Altíssimo, não ter muitas pessoas no canal vendo o que não vem da parte de Deus, do que ver o meu canal crescendo, postando muita coisa, mas postando engano e levando as pessoas, consequentemente, ao engano junto comigo. É muito sério, amados. A própria palavra do Senhor avisava, muitos viriam em meu nome, fariam de vocês comércio. Muitos diriam naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, pregamos, fizemos, acontecemos, postamos vídeo no YouTube, e estes ouvirão, não vos conheço. E o triste é que nós sabemos que o peso está sobre estes, nós tentamos avisar porque eles fazem parte também, sabe, da família de Cristo, da família que pelo menos Deus tentou ter ao seu lado, mas como está descrito no sonho da irmã Francine, na última hora desistiram. São pessoas que estavam outrora no mesmo espírito, na mesma caminhada, no mesmo fervor pelas coisas de Cristo. E hoje estão confundidas. Deus está no controle de tudo, Ele sabe o porquê. Ele sabe o que está por trás disso tudo, o que fez a pessoa cair no engano. Porque é um abismo chamando o outro, isso nós sabemos. Falta de humildade, falta de discernimento, falta de amor à palavra, falta de zelo, falta de sabedoria.
Deus o sabe, o que aconteceu com essa pessoa. Mas é triste a gente ver isso acontecendo nessa última hora. E o mais triste, no meu caso, é ver acontecendo e não poder fazer nada, porque eu até tento avisar. E sou, infelizmente, ignorada. Tentei avisar a muitos nessa última hora. Tirem esses vídeos do anátema, do engano do seu canal. Não compactuem com a mentira. É preferível não postar nada do que compactuar com a mentira, do que divulgar a mentira. Discernam o espírito, ora, sabe? Renove sua aliança com Deus, peça perdão, se arrependa. E as pessoas ignoraram. Deram ouvidos a doutrinas de demônios. Tiveram comichão no ouvido. Não é a mim, não são meus avisos, sabe? Isso não vem de mim. Se não fosse o Espírito Santo de Deus que habita em mim, eu não perceberia também o engano. A glória é do Senhor. Ele só está confirmando, através dos sonhos, que essas próprias pessoas que iam se casar com Jesus Cristo, iam no arrebatamento, agora não vão mais, estão tendo. Esse mês mesmo que passou, o começo desse mês, agora em outubro, no começo do mês, eu vi um vídeo que foi postado aqui no meu canal, de uma pessoa que teve aviso em sonho, que Deus passaria a peneira, que muitos que estão no meio, recebendo até mesmo avisos da parte do Senhor Deus, não iriam até o fim da caminhada, não conseguiriam ir no arrebatamento, porque, infelizmente, se contaminaria com engano. E aconteceu. Deus sempre avisou antes. Por isso que a palavra diz, vigiai e orai o tempo todo, sem cessar, para que estejais dignos por ávidos de escapar. As pessoas não deram ouvido à voz de Deus. Não levaram as coisas de Deus a sério. Fizeram como a Babilônia, zombando das coisas de Deus, da palavra, do sangue de Cristo. Fizeram como as igrejas apostatadas, a igreja de Laodiceia, que está em apostasia, não consegue ver porque é cega, nua e miserável. E o juízo de Deus está sobre essas pessoas. Mesmo que a gente tente avisar, elas só acreditarão no dia que Jesus abrir a porta, levar o seu povo fiel que permaneceu guardando a palavra da perseverança e eles ficarem. Aí eles entenderão que Deus é misericordioso e teve sim misericórdia deles antes que acontecesse, os avisando, tentando pelo menos avisar. E o ônibus do arrebatamento do sonho da irmã Francine se chamava Falcão, porque o falcão peregrino é a ave que voa em maior velocidade até mesmo que a águia. Cerca de 300 a 320 km por hora num voo ela alcança, o falcão alcança. Então o Senhor está dizendo que o arrebatamento agora está em cima da hora, vai vir muito mais rápido do que muitos já estão pensando. Vai ser um mergulho, um voo de falcão. Que seja para a honra e glória do Senhor Deus Altíssimo. Amém.